Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Paz e bem convosco, amém? Aleluia. Se coloque pé no seu lugar nessa noite. Você que não cumprimentou e não vai orar, cumprimente ele nessa noite. Diga para ele: seja bem-vindo à casa do Senhor, a casa onde vamos adorar o Deus de Deus, Senhor dos Senhores. Aleluia. Abre comigo sobre Salmos de número 95. Salmos de número 95. Aleluia, Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação, apresentemos-nos ante a sua face com louvores e celebramos com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvides a sua voz. Aleluia. Feche seus olhos nessa noite. Vamos falar com o Senhor. Aleluia, Jesus. Gratos somos para o Senhor. Gratos somos para o Senhor. Gratos somos por estarmos mais uma vez aqui diante da tua presença. Gratos somos, Pai, pelo privilégio que é estar na tua casa, pelo privilégio que é louvar o teu santo nome, que é servir ao Senhor. Senhor, nós te louvamos nessa noite, nós bendizemos o teu santo nome. Só tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, de toda
Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Irmãos, boa noite. Paz seja convosco. Aleluia. Jesus está aqui nessa noite. Não importa quem faltou, Jesus está aqui nessa noite. Não importa quem não veio, mas Jesus está aqui nessa noite. Aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 40.
no capítulo 8. Nós vamos ler do 40 ao 42 e depois nós vamos para o 49. Quem encontrou diz amém. Aleluia. Lucas, no capítulo 8, no versículo 40, diz assim a palavra do Senhor: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. No versículo 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Jairo, a tua filha está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago. E bem assim o pai e a mãe da menina fez. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que ninguém apontasse o que havia acontecido. Feche seus olhos, abaixa só um pouquinho meu retorno. Vamos falar com o Senhor. Jesus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos livrado. Obrigada, Jesus, pela sua fidelidade. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem sido provedor da nossa casa, da nossa vida. Nós somos gratos ao Senhor nessa noite. Eis aqui uma igreja que está sedenta para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, porque a tua palavra diz que há poder no teu nome, há poder na tua palavra. E aí, nosso Deus, que é todo poderoso, que é bendito, que é santo, é que nós declaramos nessa noite. Nós confiamos na tua palavra acima de qualquer coisa, acima, ó Deus, de qualquer palavra liberada sobre as nossas vidas. Nós cremos somente na tua palavra, que é viva e que é eficaz. Haja em nós os nossos corações abertos, ó Deus, que a tua palavra seja uma semente em terra fértil, que nessa noite ela seja plantada, mas que também ela cresça e produza frutos. Eis-me aqui nessa noite, Pai, eu não sou nada, eu sou um vaso de barro falho, mas o Senhor nessa noite tem liberdade, ó Pai, de fluir através da minha vida, que da minha boca, ó Deus, sai somente aquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja nessa noite. Enquanto nós estivermos aqui na tua casa, cultuando ao Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, nos livra de todo mal, de toda cilada, de toda armadilha do inferno. Nós declaramos, ó Deus, mais uma vez nessa noite, que não só nós, mas toda a nossa casa, a nossa família, serviremos ao Senhor com alegria, porque só o Senhor é o nosso dono, e somente ao Senhor nós e a nossa casa pertencemos, hoje e para sempre. Amém. Você pode se assentar. Aleluias. Irmãos, Jairo, ele era uma pessoa, ele era alguém muito importante naquela época, porque ele era um dos príncipes, um dos líderes da sinagoga. Jairo, ele é um homem que ele era dotado de conhecimento, ele tinha muita influência, ele tinha autoridade. Jairo era uma pessoa que tinha nome. Mas Jairo, assim como eu e você, ele era alguém que tinha vários limites. Jairo era uma pessoa limitada, ele não podia fazer tudo e nem tinha poder para operar nada, porque ele era uma pessoa de carne, assim como eu e como você. Jairo, ele tem nome, ele tem influência, mas ele não tem o poder de curar a própria filha. Jairo era alguém que tinha autoridade, mas ele não tinha o poder para ressuscitar uma pessoa que ele amava muito e que tinha ficado na sua casa doente. E muitas vezes é assim também comigo e com você. Muitas vezes a gente tem nome, a gente tem diploma, nós temos influência, mas nós somos umas pessoas, nós somos limitados em todas as áreas. Afinal de contas, a única pessoa que é perfeita é o nosso Senhor Jesus.
Tem coisas, irmãos, que só Jesus pode fazer. Porque afinal de contas, assim como a palavra dele mesmo diz, para Deus nada é impossível. Para o nome do nosso Senhor Jesus, nada é impossível. Tem gente que ele já recebeu uma palavra, mas quando a gente olha, a gente vê que se a gente olhar com os nossos olhos carnais, não tem jeito. Tem gente que já recebeu várias profecias, várias promessas para se cumprirem na vida dele, mas quando ele olha para o cenário em que ele vive, ele vai perceber que se não for Deus, não tem jeito. Algumas vezes na minha e na sua vida, a gente chega diante de um médico, a gente recebe um diagnóstico que não tem o que ser feito, não tem cura, não tem remédio, não tem juiz, não tem terapia, não tem mais nada o que fazer. Só que quando a gente se depara com alguma situação desse tipo, a gente precisa se lembrar que para o meu e o seu Senhor, nada, absolutamente nada é impossível. Não existe nada impossível para o Senhor. Não existe nada que o Senhor não possa transformar. Não existe nada que o Senhor não possa trazer à vida, mesmo que já esteja morto. Jairo chega diante de Jesus e a primeira reação que a Bíblia diz que ele tem é se prostrar. E se prostrar diante de Jesus significa adoração ou até mesmo súplica. Eu acredito que Jairo se prostra diante de Jesus e ele faz uma súplica em favor da sua filha, que quando ele deixa a sua casa, a Bíblia diz que ela está moribunda, ela está doente. Jairo chama Jesus pedindo para que ele vá até a sua casa, porque a filha dele está morrendo. Talvez Jairo já tivesse levado a filha dele a algum médico, a qualquer outra pessoa para poder fazer uma oração por aquela menina, mas toda a resposta que ele tem, talvez seja não tem mais jeito. Só que Jairo era alguém que tinha um conhecimento da palavra de Deus, e ele sabe que diante daquela situação que ele estava vivendo, a única pessoa que traria resposta para ele era o próprio Jesus. E aí eu ficava pensando na cabeça de Jairo, medo de não ir durante o caminho que ele tinha que fazer para chegar até Jesus, talvez não desse tempo, e a filha dele pudesse morrer. A ansiedade de estar diante de Jesus, porque naquele tempo a palavra de Deus diz que aonde Jesus ia, uma multidão cercava, uma multidão seguia Jesus. Imagina o coração de um pai desesperado, tendo uma certeza que somente Jesus era capaz de fazer mudar aquela situação que ele estava vivendo. A angústia que Jairo estava sentindo, a dor, o desespero de talvez chegar diante de Jesus e Jesus não quisesse curar a filha dele, porque se Jesus não quiser, ele também não vai fazer. Imagina o coração de um pai desesperado. Jesus, ele estava parado. Jairo chega diante de Jesus, se prostra, suplica para que Jesus vá até a casa dele. Durante o caminho até a casa de Jairo, Jesus para. Imagina a cabeça de Jairo. Por que você parou, Jesus? Vamos embora porque minha filha está morrendo. Jesus, não para, não, tem muita gente. Se o Senhor parar que agora não vai dar tempo, minha filha precisa do Senhor. Só que a Bíblia diz que nesse meio tempo, Jesus é tocado de uma forma diferente por uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de um fluxo de sangue. Talvez o coração de Jairo estava angustiado, pensando, e agora? Jesus vai parar para falar com essa mulher, vai procurar como ele procurou, quem me tocou? E na minha e na sua vida também muitas vezes é assim, não é? A gente vê o irmão recebendo um milagre, mas o nosso ainda não chegou. A gente vê o irmão conquistando, mas a gente ainda não conquistou. A gente vê o irmão prosperando, mas a gente ainda não prosperou. E o nosso coração começa a ficar angustiado, com medo. Será que vai acontecer comigo? Será que aquela palavra realmente veio do Senhor? Será que Deus ainda me ouve? Será que Ele vai vir em meu socorro? Será que o Senhor ainda vai me ajudar? Jesus tinha parado por ser tocado por aquela mulher do fluxo de sangue. E enquanto Jesus procurava para saber quem era aquela mulher, até que aquela mulher se revelasse diante de Jesus, a Bíblia diz que chega alguém que estava na casa de Jairo, não precisa mais ficar atormentando Jesus, não precisa mais fazer Jesus perder o seu tempo para vir até a tua casa. Jairo, não tem mais o que fazer, porque a sua filha
morreu. Imagina o coração de Jairo como um pai. Já parou para pensar se alguém chegar diante de você e dizer para você: o seu filho está morto? Já parou para pensar se alguém chegar diante de você nessa noite e dizer que alguém que você ama muito morreu? Qual é que vai ser a sua reação? Talvez muitos de nós vamos gritar, vamos chorar, vamos clamar pela misericórdia do Senhor, mas a Bíblia diz que Jairo ficou calado, ele não revidou, ele não falou nada, ele apenas continuou esperando Jesus continuar a caminhada até a sua casa. Talvez você espera há 10, há 15, há 20 anos, ou talvez na semana passada você recebeu uma palavra do Senhor e você acha que está demorando. Você vê alguém prosperando, você vê alguém sendo transformado, você vê a casa de alguém sendo salva, mas por enquanto nada na minha e na sua casa mudou. Eu quero dizer para você, não importa o tempo que eu e você estamos esperando, o que importa é que durante a nossa caminhada, a presença de Jesus tem que ser presente na minha e na sua vida. Jairo recebe a pior notícia que um pai pode receber. Agora a filha dele está morta. Aos olhos humanos não tem mais o que fazer. Diante dos homens não tem mais o que fazer. Pode esperar passar 2, 3, 4, 5 horas. A filha de Jairo está morta. A única coisa que Jairo e sua mulher pode fazer agora é preparar o cortejo fúnebre. É preparar o funeral da filha dele para poder fazer o sepultamento. Afinal de contas, a menina acabou de morrer. Talvez hoje tenha alguém aqui nessa noite que esteja na mesma situação de Jairo. A todo momento vem alguém diante de mim, de você, e te chega: para de orar. O seu casamento não tem jeito, esse homem não tem jeito, essa mulher não tem jeito. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que está ouvindo da sua própria família, chega de buscar, não tem mais cura, não tem mais remédio, para de tentar, esse menino não tem jeito, ele não quer nada com a vida, para de sonhar, para de projetar, não vai dar certo, está morto, morreu, não tem mais solução. Talvez você também está passando por isso em alguma área da sua vida, mas se você veio até aqui nessa noite é porque você caminha com alguém que a presença dele é capaz de mudar o cenário de qualquer história. Jairo agora ele tem somente uma sentença. A sentença dele é que a morte está na sua casa. A morte bateu na porta da casa de Jairo, acabou, não tem mais jeito, a filha dele está morta. Tem gente, irmão, que ele tem tudo. Ele tem casa, ele tem dinheiro, ele tem nome, ele tem influência, mas ele não tem nada. Ele não tem a presença do Senhor, ele não tem paz quando ele chega na sua casa para dormir. Ele não tem mais saúde, ele não tem mais um amigo para poder pedir um conselho, ele não tem mais a sua família. Só que também tem gente que aparentemente ele não tem nada. Mas se a gente parar para olhar bem direitinho, na realidade ele tem tudo. Ele pode não ter o que vestir, mas ele tem a presença do Senhor. Ele pode estar doente, mas ele tem a presença do Senhor. A morte pode ter batido na porta dele, mas a presença do Senhor continua lá. Ele pode ter um diagnóstico difícil, mas a presença do Senhor continua lá. E se a presença do Senhor estiver na minha e na sua vida, mesmo que ainda pareça que eu e você não temos nada, na realidade nós temos tudo, porque nós temos a presença daquele que pode fazer todas as coisas. Nós temos a presença daquele que pode mudar toda a nossa história. A nossa fé em Cristo Jesus é o que faz o céu gerar a provisão aqui na terra. A minha e a sua fé é o que verdadeiramente vai mudar o coração de Deus a meu e ao seu respeito. Nós precisamos entender que se nós cremos em Jesus, ainda que os nossos olhos não estejam vendo, nós vamos viver os milagres de Deus. Ainda que a gente olhe para a nossa casa e veja que não tem mais jeito, a gente sabe que se a presença do Senhor estiver na nossa casa e for conosco, nós não estamos sozinhos para lutar. Nós precisamos entender que se nós continuarmos com a nossa fé firmada na rocha que é o Senhor, nós teremos
conseguem nos abrir absolutamente tudo aquilo que nós precisamos. Eu aprendi com essa passagem que o que é mais lindo é que a fé, ela não é um sentimento. A fé, ela é uma decisão. Eu não tenho que sentir um arrepio durante o louvor para eu crer. Eu não preciso sentir um arrepio durante a pregação para eu crer que Deus pode mudar a minha vida, não. Eu preciso decidir diante de qualquer coisa que eu esteja vivendo, que se eu crer, se a minha fé estiver firmada no Senhor, a qualquer momento Ele pode chegar com socorro. Eu preciso decidir crer, mesmo que eu não veja a cura. Eu preciso decidir crer, mesmo que não tenha mais saída. Eu decido crer, mesmo quando me dizem para desistir. Eu decido continuar crendo naquilo que a palavra do Senhor diz a meu e ao seu respeito. Quantas vezes nós duvidamos daquilo que o Senhor liberou para nós? Muitas vezes nós não estamos vendo a provisão do Senhor, porque nós deixamos de acreditar que foi Ele quem está fazendo. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós estamos vivendo e a gente acaba desistindo. A gente para de orar, a gente para de ler a Bíblia, a gente para de buscar, porque a gente acha que não tem mais jeito. Só que a gente precisa entender que a última palavra, ela não vem da terra, ela vem do céu. E que se Deus disse que vai fazer, que vai mudar, que vai curar, que vai prosperar, que vai transformar, ainda que passe 50 anos, Ele é poderoso e Ele vai fazer. Jairo tinha uma decisão para tomar agora. Ou ele dava ouvido para aquela pessoa que chegou da casa dele dizendo que a filha dele tinha morrido e que era para parar de perturbar o Senhor, para perturbar Jesus. Ou ele continuava crendo e continuava esperando Jesus curar aquela mulher e continuava caminhando com Jesus até a sua casa. Só que Jairo era um homem inteligente. A gente precisa continuar sendo inteligente como Jairo foi. Jairo tinha uma sentença, a morte estava na casa dele, mas ele continuou crendo que se Jesus chegasse lá, algo sobrenatural poderia acontecer. A notícia é clara, não tem mais jeito, mas Jairo se manteve firme na decisão de continuar crendo, porque ele estava do lado daquele que é todo poderoso e que poderia fazer um milagre na casa dele. Jairo creu. Mesmo quando a pior notícia que ele poderia ter recebido, ele continuou caminhando e levou Jesus até a sua casa. Talvez a gente só carrega Jesus até o portão da nossa casa. Quando chega lá, a gente olha para o marido bêbado, para a mulher que não vem para a igreja, para os filhos que estão desviados, para a cura que não tem aquele monte de remédio, e a gente fala, realmente não tem mais jeito. Só que Jesus precisa estar em nós, assim como também precisa estar na nossa casa. Jesus precisa estar em nós, como também precisa estar no nosso trabalho. Jesus precisa estar em nós, como também precisa continuar caminhando comigo e com você todos os dias da nossa vida. Você está ouvindo a voz da terra ou a voz do céu? Para quem nós estamos dando ouvido? A gente dá ouvido para aquele que diz que não dá mais, ou a gente dá ouvidos para a voz daquele que diz que Ele vai fazer no tempo dele. Nós precisamos continuar crendo na voz daquele que tem todo o poder para mudar. Jesus está dizendo, creia que eu ainda faço. Jesus está dizendo para mim, para você, continua crendo, continua caminhando, porque enquanto você crê, enquanto você continua caminhando, eu liberto, eu transformo, eu restauro, eu curo, eu trago a provisão. Enquanto você caminha comigo, eu faço aquilo que para o homem é impossível. Quando Jesus chega à casa de Jairo, Ele não permite que todos fiquem lá dentro. Ele diz, sai todo mundo daqui. Vai entrar eu, Jairo, a esposa, Pedro, Tiago e João. Isso foi aquilo que o Senhor determinou naquele momento. E será que a gente lembra o que Deus determinou que eu e você tirássemos da nossa vida? Tem coisa, irmão, que só Deus vai fazer. Mas tem coisa que tem que partir de mim e de você, para que a gente possa ver o milagre de Jesus acontecendo na nossa vida. Muitas vezes Jesus já disse para mim e para você, para de andar com a fulana.
para de sentar na mesa de ciclano, abandona isso, abandona aquilo, e a gente continua no mesmo jeito, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Não tem jeito para o milagre acontecer. Algo em nós primeiro precisa mudar para que o milagre de Jesus chegue na minha e na sua casa. Não adianta eu clamar pela cura, sendo que eu continuo fazendo as mesmas coisas que o Senhor já disse. Para com isso, vai te levar à morte. Não adianta, eu fumei 30 anos na minha vida, estou com câncer agora no pulmão. O médico diz: para de fumar, para de beber, e a gente continua fumando, continua bebendo. Deus diz: eu vou restaurar o seu casamento, e a gente continua se prostituindo, traindo. Deus diz: eu vou restaurar o seu filho, e a gente continua chamando ele de vagabundo, ela de vagabunda, falando que ele não tem jeito, que ela não tem mais conserto. A gente precisa tomar uma posição de querer mudar e obedecer à voz de Deus. E se Deus disse pare, para. Se Deus disse termina, termina. Se Deus diz larga isso, larga isso. Tira aquilo que não presta, tira aquilo que não te leva para perto de Jesus. Tira a trava dos nossos olhos. A gente precisa abrir os nossos olhos espirituais para que o Senhor possa operar um milagre na minha e na sua casa. Jesus libera uma palavra, sai todo mundo da casa. E Jesus diz: ei, não precisa chorar, ela não está morta. Quem disse que ela está morta? Quem liberou a palavra falando que essa menina está morta? Quem deu o diagnóstico, quem deu o atestado de óbito que disse que ela está morta? Foi o homem, porque eu não disse que ela morreu, eu não disse que basta, eu não disse que chegou o fim dessa menina, eu não disse que os sonhos para a vida dela foram encerrados. Da minha boca não saiu a palavra que está morto. Pelo contrário, eu estou dizendo que ela não está morta agora, ela está apenas dormindo. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: não importa o que as pessoas lá fora estão dizendo, não importa o que a nossa família está dizendo, que a palavra de Deus diz para mim e para você: não se preocupa, não está morto, apenas está dormindo, está adormecido. Os sonhos que nós tanto sonhamos, aquilo que nós tanto planejamos, não está morto, está apenas adormecido. E se ele chegar a entrar na minha e na sua casa nessa noite, eu tenho certeza que aquilo que ainda que esteja morto, quando a presença do Senhor chegar, ele vai voltar a viver. Não importa se para o médico vai morrer, mas diante de Jesus ele está dizendo para mim e para você: tem muita vida aí ainda. Não importa se para o advogado diz não tem mais jeito, Jesus está dizendo tem jeito sim. Não importa se para os seus filhos todo mundo olha e diz não tem jeito, não vai dar em nada. Nós temos que olhar com os nossos olhos espirituais e crer na palavra de Jesus, dizendo que é um missionário, é um pregador, é um levita, é um diácono, porque a última palavra na minha e na sua vida vem de Deus, vem do alto. A palavra de Deus diz: eu olho para os montes, de onde é que vem o meu socorro? Eu não sei o seu, mas o meu socorro, todas as vezes que eu preciso, eu olho para o céu e digo: Jesus, eu preciso de socorro, porque é de lá que vem o meu socorro. Quantas vezes a gente pede ajuda, quantas vezes a gente pede algum respaldo, a gente pede algum conselho e a pessoa olha para a gente e diz: desiste, não tem mais jeito. A gente pede conselho para a pessoa errada. Mas se você chegar diante de Jesus hoje, colocar aquilo que te preocupa, aquilo que tira a paz do seu coração, aquilo que tem nos angustiado todos os dias, aquilo que tem tirado o meu e o seu sono todas as noites, Jesus é o meu e o seu socorro. Dentro da casa, Jesus operou um milagre. Jesus ressuscitou aquela menina: Talita, cumi, levanta-te. Quem vê do lado de fora, quando olha para dentro, vendo Jesus dizer: ei, não está morrendo, não, está só dormindo, tem a audácia de começar a rir, debocha da palavra que Deus liberou sobre a vida e sobre a casa de Jairo. Muitas vezes quem olha de fora para mim e para a sua situação diz a mesma coisa: zombam de nós, ri da nossa fé, ri porque a gente coloca a Bíblia debaixo do braço e vem para a casa do Senhor. O que eles não entenderam ainda é que eles estão olhando de fora, mas você que está olhando de dentro, vê
Eles podem até rir daquilo que nós estamos vivendo, mas quem está contigo e liberou uma palavra se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que foi açoitado, mas que suportou o peso da cruz, morreu e ressuscitou e está aqui comigo e com você. Quem olha de fora pode até rir, mas quem está dentro, quem está na minha casa, na sua casa, é Jesus Cristo. Não tem diagnóstico, não tem sentença, não tem laudo capaz de mudar aquilo que saiu da boca de Deus. Não tem homem tão poderoso nessa terra. Não tem mandinga, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem voodoo capaz de impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Não existe algum ser, alguma entidade tão poderosa capaz de impedir as mãos do Senhor. Não existe. Nós precisamos entender e olhar para o nosso futuro com um olhar espiritual. Irmãos, tem gente que se todo dia você chegar na casa dele e olhar com os olhos carnais, a gente mesmo vai dizer para ele, realmente não tem jeito. Se a gente olhar para a nossa casa, para alguém que a gente conhece, e a gente olhar com os nossos olhos carnais, a gente vai declarar com a nossa própria boca, realmente não tem jeito. Mas eu e você precisamos olhar para o nosso futuro com os olhos espirituais. Hoje eu olho, talvez para minha casa e vejo uma doença, mas eu preciso enxergar que lá na frente existe um milagre de uma cura para mim. Talvez você olhe para a sua casa hoje, para o seu casamento com os olhos carnais e vê que existe uma destruição, que existe uma separação, mas se você começar a olhar com os olhos espirituais, você pode começar a enxergar uma restauração, um recomeço. Somente a fé daquele que pode todas as coisas vai fazer a minha e a sua vida mudar. Já parou para pensar que você é ou vive a resposta da fé de alguém? Já parou para pensar que você é um milagre que Jesus fez por causa da fé de alguém? A pastora já várias vezes já disse que ela está aqui hoje porque a avó dela, Rosaline de Jesus, falou com Jesus, não deixa ela morrer não, que ela vai pregar a sua palavra. Hoje ela é a resposta de Deus para as orações da Rosalina de Jesus. Eu sou resposta de Deus para a fé da minha mãe. Você com certeza é resposta, é milagre de Deus por causa da fé, da oração e da busca incessante de alguém. Talvez você ainda não entendeu que você só está aqui hoje porque você é resposta da oração, joelho no chão de alguém que orou, que buscou e que clamou. A Laura é resposta da minha oração e do Deison, é resposta da nossa fé, mas ela também é resposta da oração e da fé de toda a quarta igreja. Hoje essa igreja está aqui de pé, ainda aberta, porque ela é a resposta da fé de irmãos que já passaram por aqui. Hoje nós temos 12 pregadores que ministram a palavra de Deus, porque ela é resposta de alguém, da nossa pastora que creu, que através da minha vida, do irmão Ivan, da pastora Edilene, do pastor Marcos e de todos os outros, que aqui nós estaríamos prontos para pregar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que alguém lá na sua casa também será a resposta da sua fé, da sua oração, do seu joelho no chão e do seu clamor ao Senhor. Por isso eu quero te dizer nessa noite, continua crendo, mesmo que diante dos seus olhos carnais seja impossível. Continue orando, mesmo que diante daquilo que você esteja vivendo continua sendo impossível. Continua buscando, continua jejuando. Olhe para o seu futuro, olhe para a sua casa, olhe para a sua família com os olhos da fé, com os seus olhos espirituais, porque ainda que nós não estamos vendo, o Senhor está trabalhando. Ainda que nós não estamos percebendo, o céu está se movendo em nosso favor. Ainda que nós não possamos ver o nosso milagre se transformando em realidade,
Não tem como falar que serve a Jesus e não crer que Ele morreu na cruz. Não tem como falar que nós temos fé se nós não temos coragem de orar para alguém que está enfermo na nossa casa. Não tem como você estar saindo da sua casa quarta, sexta, domingo, se você não tem fé, se você não tomou uma decisão de acreditar que só o Senhor é aquele que tem sustentado a sua vida. Não tem como. A sua fé é aquilo que vai fazer o coração do Senhor se mover e transformar a minha e a sua história. Você é a resposta da fé de alguém. Sempre que você pensar em desistir, lembra que você só está aqui porque você é resultado da fé de alguém e que alguém está dependendo da sua fé para continuar caminhando e vivendo. Alguém depende da sua fé, da sua motivação, do seu posicionamento, da sua oração para continuar existindo. Tem alguém que o Senhor não permitiu que o diabo tocasse porque você tem fé que Deus é poderoso para restaurar. Tem alguém que ainda não desceu a sepultura porque você continua crendo, tendo fé que o Senhor é poderoso para curar. Alguns dias atrás, a gente recebeu a notícia de que o primo das minhas sobrinhas do lado do pai delas, uma criança de quase 10 anos de idade, apareceu uma ferida na perninha, no pezinho. E aí deu aquelas brotoejas, sabe? Ficava minando aquela água, aquela salmoura. E vai no médico, toma antibiótico e volta. Toma o antibiótico 5 dias, 7 dias, 10 dias. Volta para o hospital porque não fecha. Muita dor, muita dor. E um dia, há uns 20 dias mais ou menos, ele acordou no sábado gritando de dor. Ele estava gritando de dor. O pé muito inchado, não conseguia caminhar. Chegou no hospital, a mãe dele teve que brigar para ser atendido. Quando o médico veio e falou assim: você com essa criança aqui de novo, ela disse: de novo, porque não dou todo o remédio que dá, não tem jeito, porque vocês mandam fazer de fácil, nada faz esse buraco do pé dele, desinchar, fechar, não tem o que fazer. O médico pede para fazer uma tomografia, uma ressonância. Não esperou nem dar o laudo. A avó assistindo, fazer o exame. O médico disse: isso é um câncer. Estava comendo já um pedaço do osso. Aquela ferida já estava comendo um pedaço do osso no pé dele. E a gente começou a orar, a família inteira orando, pedindo oração. Eu pedi oração para alguns irmãos aqui na igreja, nós orando. Fez os exames, fez a biópsia para ver qual era o grau desse câncer, qual era o tipo de câncer. Só pela imagem já era possível o médico detectar que era um câncer. E aí ele fez a biópsia. Quando chegou para levar para o médico não entendeu. O resultado é que é um tumor benigno. Irmãos, a ferida estava aberta há dias, há meses na verdade. Comeu um pedaço do osso. Quando veio o resultado, é um tumor benigno. Nem os médicos explicam como é que aconteceu, mas eu sei como é que aconteceu. Ele ainda vai repetir os exames. E eu creio, eu tenho fé. Todos que estamos orando, nós temos fé que quando o resultado voltar, não vai ser nada, não vai ser câncer. E o médico ainda falou perto da criança que era um câncer. E a criança, quando chegou em casa, disse para minha irmã: tia Bárbara, eu vou morrer? Imagina a dor daqueles pais, a dor da mãe, a dor da avó, a dor de quem estava perto. Uma criança de quase 10 anos perguntando: será que eu vou morrer? Eu estou com câncer, será que eu vou morrer? Eu quero te dizer que mesmo que para o diagnóstico médico na sua vida, mesmo para o seu advogado, mesmo para tudo que você esteja vivendo, assim como ele viveu, assim como o Vitor tem vivido, foi de morte, foi de uma doença terminal que não tem jeito, ia ser investigado até mesmo se tivesse metástase, né, para ver se já estava em outro lugar do corpo. Como não é mais maligno, a partir de agora o diagnóstico aqui é benigno, só uma cirurgia resolve. Não precisa mais fazer quimioterapia, não precisa mais fazer radioterapia. E eu tenho fé, nós estamos orando, crendo que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Porque se ele começou, o
através da sua fé e da minha fé, nós vamos ver milagres acontecendo. Não importa aquilo que chegou diante de nós, aquilo que está dizendo sobre nós, nós vamos viver os milagres através da nossa fé. Você já viu um justo mendigar pão? Já viu alguém que tem fé padecer? Já viu alguém que chora, que ora, que clama, passar alguma dificuldade e morrer? Eu nunca vi. Mesmo que, se Deus não quiser fazer, nós sabemos que para nós esse não é o nosso fim. O nosso fim é na eternidade com o Senhor. Mesmo que se Deus não quiser curar, mesmo se Ele não quiser transformar, mesmo se Ele não quiser mover, mesmo se Ele não quiser fazer aquilo que nós estamos crendo e pedindo, ainda assim Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua estando no mesmo lugar em que Ele sempre esteve. Porque se Ele não quiser fazer, se Ele não quiser mudar, se Ele não quiser curar, se Ele não quiser transformar, Ele continua sendo aquele que morreu, mas ressuscitou, aquele que se entregou para que muito em breve nós pudéssemos estar com Ele. Não importa a decisão que o Senhor vai tomar a meu e ao seu respeito. O que importa é que a nossa fé vai continuar intacta diante dele. Não importa a resposta de Deus para mim e para você, nós não vamos deixar a nossa fé enfraquecer, porque nós cremos num Deus que é poderoso e que é vivo. O diaconato pode se preparar para o luxo da igreja. Eu gostaria que você colocasse a sua mão em posição de receber, estendesse a sua mão, feche os seus olhos. Eu não sei o que é que você está passando na sua vida. Eu não sei aquilo que tem te angustiado, aquilo que tem tirado a sua paz. Pode ungir a igreja. Mas eu sei que existe um Deus que tem todo o poder para mudar o quadro de qualquer história. Eu e você estamos aqui nessa noite crendo em um Deus que é capaz de trazer à vida aquilo que está morto, de trazer uma restauração àquilo que está quebrado, de trazer à existência aquilo que Ele não existe. Mas que se um dia Ele não quiser fazer, a resposta dele para mim e para a sua vida for não. Ele continua sendo o Senhor da nossa casa, Ele continua sendo o Senhor da nossa vida, Ele continua sendo o dono da minha e da sua história, porque não há outro Deus como o nosso Senhor. Fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos. Não há um Deus capaz de se entregar numa cruz por mim e por você. Nós precisamos entender que nós vivemos e viveremos os milagres do Senhor. Pela fé, o nosso casamento vai ser restaurado. Pela fé, nós seremos curados. Pela fé, a nossa casa ela será transformada. Pela fé, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, eles serão ressuscitados. Pela fé, nós e toda a nossa casa, a nossa descendência servirá ao Senhor. E também será pela fé
que coloca na concha das tuas mãos as águas dos rios, mares e nascentes desta terra, para o meu e para o seu Deus, que pesa em balança de precisão montes e alteiros desta terra. O impossível para ele não existe. Levante a tua mão e você vai declarar comigo: o impossível para Deus não existe. O impossível para o meu Jesus, para o meu Salvador, não existe. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele nesta noite. Glorioso Deus que é vivo. Aleluia. Bom de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Podemos assentar por alguns instantes no nome de Jesus. A nossa decisão de crer, irmãos, sempre será recompensada. A nossa decisão de acreditar, mesmo quando a morte chega, sempre será recompensada. E realmente nós estamos precisando pregar mais a volta de Jesus. Eu louvo a Deus que essa igreja não tem deixado de pregar a volta de Jesus, não, mas nós precisamos. Sabe por quê, Kézia? Enquanto você ministrava, a gente lembra que ainda tem pessoas que querem mais os milagres da terra do que herdar a eternidade com Cristo. Não é? Tem pessoas que ele ainda tem no coração que se eu não for curado, não for liberto, eu não quero nada com Jesus. Meu compromisso acaba. Eu só estou indo no culto da igreja porque eu quero cura. Você pode até chegar querendo isso, né, pastor Marcos? Mas você não pode permanecer querendo santos. Amém? Porque o pastor Marcos também ministrou uma palavra aqui, dizendo que quando as pessoas vêm para a igreja, geralmente é isso. Ele vem por causa de uma necessidade, ele vem por causa da família, ele vem por causa da doença, ele vem por causa precisa de um emprego, problema financeiro, ele sempre vem por causa de uma necessidade. Você pode até vir por causa da necessidade, mas quando você chegar aqui, ouvir a palavra, aceitar Jesus, a nossa visão tem que mudar. Agora eu estou aqui porque eu quero estar na eternidade com Cristo. Ok? Então que nós possamos ter isso no nosso coração, ter isso dentro de nós. Porque muitas vezes nós vamos ver Jesus dizer para nós, a pastora Edilene: a tua graça, a minha graça te basta. Mas aí nós vamos continuar felizes? O negócio não é só você ouvir isso, é a postura que nós temos diante daquilo que nós ouvimos. Amém? Então que nós possamos estar aqui, primeiramente, buscando a eternidade com Cristo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas te serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Nós possamos gravar isso no nosso coração. Quero lembrar a igreja que domingo pela manhã nós temos a escola bíblica de 9 às 10 da manhã. O povo perece porque não conhece o poder de Deus e nem o poder das Escrituras, por falta do conhecimento. O povo não perece porque não ora. O povo não perece porque não jejuma. O povo perece por falta do conhecimento da palavra. Porque quem tem o conhecimento, ele ora, jejuma, ele não precisa de muito esforço. Mas aquele que ora, jejuma, mas não busca o conhecimento da palavra e praticar, conhecimento, irmão, não é só saber o que está escrito, irmão. Ok? Saber o que está escrito, muitas pessoas sabem. O conhecimento da palavra te leva à prática da palavra. Não é saber o que está escrito.
escrito. Não adianta eu saber o que está escrito e não praticar. Por que a Bíblia diz assim, olha, você crê em Deus? Faz muito bem. Até o diabo crê. Por quê? Ele crê, mas ele não obedece. Então, o nosso diferencial, qual a diferença entre nós e Satanás, então, pastor? É que nós obedecemos, praticamos, e ele não. Esse tem que ser o nosso diferencial. Satanás crê em Deus, eu creio. Faz bem. Só que ele não obedece. Então, que nós possamos conhecer a palavra, aprender da palavra, praticar a palavra, e para que cada vez mais nós sejamos fortalecidos pelo conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento é poder, informação é poder. Então que nós possamos colocar isso dentro de nós todo domingo, de 9 às 10 da manhã. E domingo à noite nós estaremos aqui entrando na 6ª semana da campanha Poder da Fé. E também neste domingo é domingo de missões. Missões é ordenança de Deus e responsabilidade da igreja. Que nós possamos abrir o nosso coração para missões. Missões você faz indo, orando e ofertando. 3 formas de fazer missões. Às vezes eu não vou, né? Eu não tenho nenhuma intenção de sair de Valadares e ir para a África para pregar, por exemplo. Deus pode mudar meu pensamento? Pode colocar um ardente desejo no meu coração, sim. Mas nesse exato momento não. Mas eu não posso ir, então devorar e enviar ofertas, mantendo aqueles que estão indo, que se dispuseram a deixar sua terra natal para estar em outras terras, aprender outras línguas para pregar o Evangelho para outras pessoas. E a igreja do Evangelho Quadrangular tem um trabalho de missões espetacular. De vez em quando a gente vê, passa aqui vídeos para vocês, traz informações, e esse trabalho da Secretaria Geral de Missões é feito pelos membros da igreja. As empresas, o pastor já falou para nós, em uma reunião, que várias empresas já quis patrocinar o projeto. Só que ele nunca aceitou, porque ele entende que é da igreja o projeto. E as ovelhas mantêm, e até hoje nós estamos mantendo esse projeto. Você faz parte dessa história do projeto Lucas, projeto Margarida, tem a SOS Jequitinhonha, SOS Norte de Minas, tantas coisas que já foram feitas, tantos trabalhos que são feitos, pessoas que são atendidas na África, fora do Brasil, nas aldeias indígenas. Então que você possa ser feliz por fazer parte dessa jornada missionária da Igreja do Evangelho Quadrangular. E domingo você vai preparar a oferta para agradecer a Deus, e também uma oferta de missões. Quanto que é uma oferta? Quanto vale uma alma, irmãos? Nós não temos, as almas não têm preço, ok? Então nós podemos ofertar com generosidade para abençoar o reino de Deus. Aí estão os nossos missionários das casas de lei. Então que nós possamos também orar pela vida deles. Nós estamos vendo tantas coisas acontecendo, e muitas delas ainda nós evangélicos estamos sendo preservados, protegidos, porque tem missionários para nos defender. Não só a igreja do Evangelho Quadrangular, tem que lembrar isso, ok? Não só da nossa igreja, mas outras denominações também, que entendem que nós precisamos ser defendidos, a família, os princípios. Então que nós possamos estar orando por eles, abençoando a vida deles, além do projeto de missões que a igreja tem no nome de Jesus. Dia 28, nós teremos uma reunião às 17 horas, toda a liderança da igreja, nós estaremos juntos aqui, chegando todo mundo no horário. Será uma reunião programando para ser bem objetiva, bem rápida, e eu tenho certeza que vai ser bênção. É um projeto que nós precisamos, mas a
A gente nunca faz nada sozinho. Então, dia 28 nós teremos aqui esta reunião. Eu tenho certeza que vai ser bênção, em nome de Jesus. Vamos nos preparar para ofertar e devolver o dízimo à casa do tesouro nesta noite, no nome de Jesus. Vai passar para você os envelopes de dízimo, de oferta. Toda vez que você dizima, toda vez que você oferta, você mantém a casa de Deus, amém? E nós estamos aí em diversos projetos, né? O ar-condicionado tem diversos projetos. Quando terminar, em nome de Jesus, a igreja estará mais linda do que ela já é, para o louvor da glória de Deus. E que nós possamos manter a paz e a unidade no nome de Jesus. Que a igreja não se disperse, não divida. Por que isso, pastor? Porque se for para ter briga, irmão, nós vamos ficar nos ventiladores. Se for para ter contenda, é melhor nós ficar nos ventiladores. Eu gosto sempre desde quando Deus deu essa ministração, somos um. Antes de chegar o Somos Um aqui na igreja, nós já estávamos pregando sobre ele, não é verdade? Aí depois eu um pastor vou lembrar da onde? Tocantins. Então eu vou lembrar, pastor Pedro, ele esteve aqui e pregou sobre a unidade, sobre o Somos Um. E a gente já estava pregando, né, há muito tempo, e Deus só confirmando a palavra. Então que nós possamos desfrutar do ar-condicionado, da beleza do novo forno, que nós possamos desfrutar, né, de tudo que Deus está nos proporcionando, mas com alegria, com paz, com humildade, com união, para que o mundo saiba a que Jesus veio. Amém? Pode passar os envelopes preparando a igreja para ofertar a casa do Senhor. Deus proverá, Deus proverá. Glória a Deus. Segure na sua mão a sua oferta, seu dízimo nesta noite. Deus soberano, a Ti consagramos os dízimos e as ofertas, em obediência à Tua palavra. Repreendo o devorador, cortador, migrador e o destruidor. Abra a janela dos céus e derrama bênção sem medida. Deus amado, todo-poderoso, repreendo a maldição da esterilidade, porque com obediência de ser dizimista e ofertante, o Senhor destrói a maldição da esterilidade e traz bênçãos sem medida para o teu povo. Protege o patrimônio dos teus filhos e das tuas filhas. Aquele que planta esta semente nesta noite, Deus, que ele possa plantar, colher 30, 60, 100 vezes mais. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E o Senhor que pede a semente é poderoso para fazer multiplicar a sementeira. Que o teu povo possa plantar, colher e desfrutar no nome de Jesus. As indenizações que o teu povo tem a receber, Deus, nada mais e nada menos, mas que lhe seja entregue aquilo que é de direito, para a alegria da igreja, mas para o louvor da tua glória, Pai, no nome de Jesus. E assim, Deus, como eles são provedores dessa casa, seja provedor na casa deles também, para a honra e glória do teu santo nome, Jeová Jireh, Deus provedor. A salva vai passar e você pode ofertar nesta noite, no nome de Jesus. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela
Jesus. Fique de pé no seu lugar. Vamos retornar para o nosso lar nesta noite, agradecidos ao Senhor por mais um dia que Ele nos concedeu, por mais uma vez respirarmos, aleluia, e termos a nossa família guardada e protegida por este Deus que tem tudo sob controle. Ele está no lugar onde sempre esteve, no controle de tudo e de todas as coisas. Senhor, nos leva de volta para o nosso lar, guardando, livrando de todo mal. Nos dê uma boa noite de sono, de descanso, que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje. Nos dê um final de semana agradabilíssimo na Tua presença. Deus, cerca a nossa casa com fogo e com sangue, protege a nossa parentela, salva a nossa parentela, Deus, no nome de Jesus. Resgata os nossos para o Senhor. Deus Todo-Poderoso, Josué declarou que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus amado, o apóstolo Paulo determinou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Meu Deus, os nossos filhos, pais, tios, primos, aqueles que estão dentro da nossa casa, fora da nossa casa, mas que têm o nosso sangue, meu Deus, que o Senhor venha salvar, cumprir a tua palavra, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, que o Senhor possa nos livrar de todo homem sanguinário, fraudulento, mentiroso e enganador. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todo este povo de Deus, hoje e para sempre.